Você tocou num ponto, quando a gente entra em subsolo, mas mega importante, que são as paredes diafragmas. E assim, se a gente for explorar esse detalhe que você falou da parede falsa, é complicadíssimo. Mas assim, não é complicado só você resolver um problema que acontece, mas é complicado até a execução correta, né? Não é uma engenharia simples de falar assim, faz isso aqui, é isso, ponto final. É uma engenharia complexa, né? Porque você falou, você tem uma parede diafragma que, claro, não tem como você impermeabilizar por trás dela, né? Quem faz aquilo ali é uma máquina, um clamshell, alguma coisa assim, você vai concretando e tal. E aí aquilo verte água dependendo do solo, né? E aí você vem com uma solução de uma impermeabilização negativa, você coloca uma canaleta, impermeabiliza a canaleta, faz a parede falsa para esconder, mas ali está uma impermeabilização, como que você faz a manutenção por trás daquilo, né? E além de tudo, Hugo, além da impermeabilização e da umidade que vem, você tem a condensação nessa parede falsa. Nesse intervalo entre a parede de contenção e a parede falsa. Você tem uma condensação ali dentro. Então, muitos condomínios também esquecem de fazer isso, que é a ventilação dessa parede. E inspeção. É isso que eu ia falar, exatamente. Eu já cansei de fazer vistoria em subsolo, que tem esse problema da parede diafragma, que não tem uma janela para a gente inspecionar. Então, condomínios que a gente faz assessoria e acompanhamento lá em Curitiba, a gente recomenda a abertura para inspeção. Abre aqui, vamos colocar uma veneziana para a gente conseguir acessar e verificar como que tá. E às vezes o pessoal acha um absurdo. Por que você está pedindo isso? Como que eu vou entender uma infiltração que está acontecendo numa parede que é uma parede falsa, né? Uma parede que a gente colocou ali só para esconder, sendo que a gente não tem acesso a realmente a contenção, que já faz parte da fundação do prédio. Então, isso também é bem importante. E cada vez mais a gente tem trazido essa questão da manutenção. Como a gente vai conseguir inspecionar estruturas se o condomínio não tem uma abertura de manutenção, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, isso é bem importante que a Kelly pontuou. Uma das recomendações que a gente faz, isso é mercado, é a boa prática, é a boa técnica. Então, empresas qualificadas têm o mesmo pensamento. Você vê que a gente bate nas ideias. O que eu faço? As pessoas falam assim, mas eu vou abrir uma janela de inspeção, quanto custa? Custa muito barato. Você vai comprar uma janela pronta em algum home center. Uma medida padrão. Você não vai mandar fazer uma caixilharia especial. E aí... De alumínio, né? Exatamente. Você compra uma janela de alumínio padronizada, você vai pagar um preço mais razoável, ou seja, não vai encarecer nada o seu custo inicial. E outro detalhe que eu peço, que isso é uma dica boa, tá? Vamos lá, na nossa dica boa. Anota. Eu faço tanto a janela de alumínio na parte inferior, quanto um elemento vazado na parte superior. Porque aí você faz a ventilação e a troca de ar. Então, você evita a condensação. Então, você melhora a parte da impermeabilização e evita a concentração de água. E a umidade interna nessa parte confinada. Tá? É bem legal. Vocês estão falando dos problemas, né? Vocês acham que a maioria acontece por falta de manutenção ou é lá no começo? A falta de projeto, execução mal feita? Nós estamos fazendo agora, recentemente, começamos a semana passada num novo projeto que é recebimento de obras para um condomínio. E nós pegamos, nesse exato momento, problemas de corrosão no perfil metálico. A obra acabou de ser entregue. Então, por que não foi feito o tratamento antes desse perfil ser cravado? Porque a obra não tem conhecimento. Então, o que eu costumo falar? Os engenheiros precisam... Faltou especificação de projeto, faltou detalhamento, faltou conhecimento do engenheiro da obra. Então, é o que eu venho falando ultimamente. A construção civil está se tornando obsoleta. Por quê? Porque os engenheiros de obra não têm tempo de ir numa feira, não tem tempo de chamar uma empresa especializada para ir até ele, ouvir as novas tecnologias, porque as empresas estão dispostas, como VedaCity, como outras no mercado, elas estão dispostas a ir até você. Você não precisa se deslocar. Só que as pessoas não têm tempo de te ouvir.
não tem tempo de ver os novos produtos. Então, nós estamos nos tornando obsoletos por preguiça de estudar, não ler norma e não ver a inovação do mercado. Sim. E isso é revoltante. Eu fico brava até, né? Aí eu vou até relaxar um pouco. Vai ter uma bronca. Gente, eu tô brava, mas eu sou feliz. Calma. Eu vou pegar um gancho com a Kelly aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre as responsabilidades do síndico. E isso a gente vê muito. O que acontece? Às vezes, realmente, o problema veio desde a execução. Desde a execução, vem caminhando. É só uma manchinha. Tem outra coisa para fazer. Vamos indo. E eu falo essa frase para os meus clientes. O problema é que quando eu chego no condomínio, com a minha equipe, com a minha empresa, o problema já é muito grande. Aí eu dou a solução, o pessoal fala, Priscila, a gente não tem caixa para executar. Eu falo, mas gente, se vocês tivessem me chamado aqui há 10 anos atrás, né, o problema já seria mais barato de resolver. Então, o que acontece? Às vezes o condomínio entra naquela briga de síndico. Porque o síndico é que mora aqui há não sei quanto tempo... não tenho nada contra síndico morador, mas vai acabar tendo aquela briga de vizinho, briga de síndico, briga disso, briga daquilo. E eles vão esquecendo do problema, que realmente são problemas graves, problemas estruturais. Então, a gente vem de um problema da execução, que veio lá de trás, que veio se alastrando ali por muitos anos e que se torna um problema de falta de manutenção. E que muitas vezes o síndico, ele não tem essa expertise de identificar o que é o problema. E aí vem as calhas, né? O pessoal vem colocando as calhas e acha que é bonito. Não é para pingar no carro, é para proteger, é para isso, para aquilo. Então, o que a gente tem que fazer, além de conscientizar os engenheiros que estão obsoletos, é conscientizar quem são responsáveis civis e criminalmente pelas edificações, que são síndicos. Cada vez mais os síndicos, eu falo isso nos condomínios que eu atendo, síndicos, vocês têm que ter um engenheiro debaixo do braço. Os condomínios, sempre tem um advogado atendendo o condomínio, sempre tem uma administradora, sempre tem alguém ajudando na parte contábil, mas a parte de engenharia é sempre a última a ser lembrada. É só quando arde mesmo. Exatamente. Né? E aí, quando a gente chega, a gente que atende condomínio, realmente é caro para arrumar. Porque já ficou há tanto tempo esquecido esse problema, que aí vira urgente. É urgente, precisa resolver, meu Deus, vai acontecer. Então, é isso que tem acontecido nos condomínios que a gente tem atuado.